Imagina entrar num jogo, controlar um personagem, não assistir a uma tela, mas entrar, olhar para os lados e ver um mundo completamente diferente do real. Olhar para baixo, enxergar suas mãos, o seu corpo, ver o mundo ao redor. Sentir a sensação de altura, mesmo estando no seu próprio quarto. Se esconder atrás de uma parede, mesmo que seu cérebro por alguns segundos achou que aquele perigo era real. Por décadas foi esse o sonho de muita gente. Um sonho tão grande que em pouco tempo a gente abandonaria a televisão, monitores, controles. Mas algo curioso aconteceu. A realidade virtual prometeu mudar tudo, mas falhou. Depois prometeu novamente e falhou de novo. E hoje, mesmo com tecnologias absurdamente avançadas, a pergunta ainda existe: por que o VR ainda não dominou? Porque a história dessa tecnologia é muito mais estranha do que vocês imaginam. E hoje a gente vai voltar no tempo e descobrir como um sonho futurista surgiu, caiu e ainda está tentando encontrar o seu lugar. Fala galera, eu sou o Vander Merino. Se você não me conhece, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe já seu comentário aqui, curte e bora pro vídeo. Quando ouvimos realidade virtual, muita gente acha que é algo atual, que é de agora, com a tecnologia que temos hoje em dia, mas não é assim não. Na verdade, essa ideia é muito mais antiga do que a gente pensa. Lá na década de 50 e 60, muitos cientistas já tentavam recriar essa ideia, uma maneira de criar expectativas mais imersivas. A ideia era simples. E se fosse possível enganar os sentidos humanos? Em vez de olhar por uma tela, você estaria cercado por uma imagem. Em vez de assistir algo, você estaria dentro da experiência. Foi então que surgiu algo chamado Sword of Damocles, algo assim. E sinceramente aquilo foi algo de terror. Era uma estrutura enorme, presa no teto, gigantesca, pesada. Parecia uma máquina experimental secreta. Mas existia um motivo para aquilo ser tão estranho. Naquela época os computadores eram extremamente limitados. Então, para fazer algo parecido com a realidade virtual, era necessário criar uma estrutura tão enorme. Mesmo assim, aquilo representava algo importante. Era o primeiro passo. Pela primeira vez, alguém estava tentando colocar uma pessoa em um ambiente de realidade virtual, um ambiente digital. Agora chegamos numa época e uma década muito específica, anos 90. Quem viveu essa época lembra. Os videogames estavam evoluindo rapidamente. Novos consoles apareciam a rodo. Existia uma sensação constante de que o futuro estava chegando. E as empresas perceberam isso. Começaram a vender sonhos, muito antes da tecnologia de verdade existir. Revistas mostravam imagens absurdas, capas dizendo como: em poucos anos estaremos vivendo em um mundo virtual. Parecia inevitável. Parecia que em pouco tempo teríamos equipamentos tecnológicos avançadíssimos, equipamentos futuristas na nossa própria casa. Mas existia um problema gigantesco nisso tudo. A tecnologia real naquela época estava muito atrás do que realmente nós tínhamos naquela época. Se formos parar para pensar, a mente da gente, a imaginação da gente está muito além do que nós temos realmente hoje em dia. Então chegou a tentativa da Nintendo, com o famoso Virtual Boy. Quem lembra sabe o pesadelo que foi usar esse óculos. A ideia parecia incrível, videogame imersivo. Eles imaginaram algo revolucionário, mas quando o produto chegou, a realidade foi bem diferente. Primeiro que aquilo nem parecia um videogame comum. Você colocava o aparelho no rosto, segurado por uma base. A imagem era toda vermelha e preta. O conforto era péssimo. Muitas pessoas relatavam desconforto, dores de cabeça. E os jogos nem ajudavam tanto assim.
era um dos maiores fracassos da Nintendo. E isso teve consequências enormes, porque durante anos essa tecnologia ficou marcada como ruim. Era uma tecnologia até legal de se imaginar, mas na realidade não era nada daquilo que todo mundo pensava. Não funcionava para aquela época. Por muito tempo parecia o fim, mas enquanto isso a tecnologia continuava avançando cada vez mais. As telas ficaram cada vez mais enormes, sensores melhoravam, computadores absurdamente cada vez mais fortes. E então surgiu algo que mudou tudo, o Oculus Rift. Muita gente nem imaginava o tamanho da importância dele, porque o óculos não parecia uma experiência estranha dos anos 90, ele parecia o futuro. Pessoas testavam ele e tinham sensações absurdas. Algumas tentavam até se apoiar em objetos que nem existiam. Outras se assustavam, outras perdiam o equilíbrio, porque pela primeira vez a imersão estava acontecendo. Depois começaram a surgir outros aparelhos. E um desses é o que está aqui atrás, Oculus VR. Primeiro o VR, que tinha todo o aparelho para funcionar e tudo mais, e este aqui o VR 2, que simplesmente você pluga no videogame, coloca no rosto e pronto, você está dentro do jogo. Com o PlayStation VR e MetaQuest, tudo mudou e tudo parecia ser agora vai. Mas aí vem, a tecnologia sozinha não se sustenta. Você precisa dos jogos, você precisa de experiências que te façam falar, eu preciso testar isso. E alguns títulos começaram a fazer exatamente isto. Um exemplo seria o Beat Saber. Um exemplo seria Beat Saber. Um exemplo disso seria o Beat Saber. As pessoas viravam verdadeiros ninjas cortando blocos no ritmo das músicas. Cara, depois disso veio Gran Turismo 7, Horizon, The Call of Mountain, Half-Life Alyx. E hoje em dia tem tantos títulos, que ainda a gente sente que falta mais tecnologia nele. Há muitas pessoas ainda sentem dores de cabeça, tontura, se ficar muito tempo ali no óculos, mas títulos pesados estão chegando cada vez mais. E um desses exemplos seria Resident Evil. Os primeiros grandes jogos AAA começaram a aparecer, porque acabaram não parecendo uma adaptação. Parecia algo especificamente para aquela tecnologia. Então chegamos a uma pergunta principal. O VR fracassou? Talvez não. Talvez tenha ainda chegado cedo demais para as pessoas, para a tecnologia de hoje em dia. Porque ainda existem alguns obstáculos muito importantes a ser considerado. Valores, espaço, desconforto constantemente para algumas pessoas. O tempo de uso para esse tipo de tecnologia não é tão grande quanto você jogar numa tela. E principalmente convencer milhões de pessoas a colocar algo na cabeça para ficar várias e várias horas. Mas existe algo interessante nisso. A ideia nunca morreu. Durante décadas ela caiu, voltou, caiu de novo, voltou mais forte, porque entrar dentro de um jogo é um sonho muito antigo. E talvez o VR esteja caminhando para algo que a gente sempre sonhou. Uma realidade virtual extremamente confiável, sem nenhuma dores aí de cabeça e nem tontura. Algo que você realmente acredita estar dentro desse mundo. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês comprariam um VR? E quem tem? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa tecnologia. Por hoje é isso, rapaziada. Valeu, falou e fui!